Então você foi lá e roletou o seu set tete open de novo. E aí agora tá full play. Embora um monte de gente tenha pedido pra você, pelo amor de Deus, não fazer isso, mas você foi lá e fez. Embora você já tenha jurado pra você mesmo que você nunca mais faria isso. E aí você foi lá e fez. Sem saber por quê. Você já quitou o jogo, voltou porque ele é lindo e começou a jogar de novo. E aí quando você finalmente estava chegando em algum lugar, você foi lá e roletou o seu set todo. E não passou nada e tá aí deprimido, querendo se matar. É, é... Se você já fez isso, ou se você ainda não fez, né, e tomara que não faça, talvez você arrume agora em quem colocar a culpa. E a gente vai falar sobre isso. E talvez se você não fez isso ainda, você descubra alguns mecanismos de não se permitir fazer, de não deixar fazer. A gente vai compartilhar, eu vou compartilhar com vocês aqui um TED Talk muito bacana que eu assisti. Você pode simplesmente não assistir esse vídeo e ir direto pro link recomendado e tirar suas próprias conclusões. Eu só vou aqui acrescentar algumas coisas da minha própria vivência. Quando eu era voluntário e eu fazia trabalho voluntário em escolas, assim, com jovens e adolescentes, uma das coisas que mais me divertia, uma coisa que eu adorava fazer era chegar para um grupo de adolescente de tipo 14, 15, 16 anos. E, e sem querer, eu chamava eles de criança, assim. Eu arrumava uma cena em que coubesse. Eu falava, e vocês, crianças? Cara, é impagável a cara que os adolescentes fazem. Eles olham pra você com ódio, como se eles quisessem te matar. É como se imediatamente eles quisessem fazer uma birra de criança, dizendo: Nós não somos crianças. Isso é muito divertido e que saudade. E sim, os nossos adolescentes, assim como os adolescentes do mundo inteiro, eles têm uma ansiedade, né, um sentimento gritante que faz com que eles queiram ser vistos e reconhecidos já como adultos. Eles não querem ser vistos como crianças, eles não querem ser vistos como dependentes dos pais. Eles estão fazendo de tudo para se dissociarem dos pais e serem vistos como indivíduos independentes. Isso é normal. Você não pode querer que um adolescente não seja desse jeito. Então ele sempre vai olhar para si como um adulto. O problema é que você não pode ser convencido por ele. E nisso a gente está pecando. Eu acho que como sociedade a gente está pecando muito. Eu não sei em que momento. E aí, viajadas de Fausto, tá? Me perdoem. Eu não sei em que momento da nossa trajetória a gente começou a repetir: nossa, mas essas crianças de hoje em dia são muito inteligentes. Você dá um celular para esse menino, quando você vai ver, ele sabe mais do que nós já. Olha, ele mexe em tudo, ele abre tudo. E em algum momento, de tanto repetir isso, olha esse menino, ele pegou o tablet e já sabe mais do que eu, ele conserta o computador. E aí você, de tanto repetir que essas crianças de hoje, elas são muito inteligentes, e as crianças de hoje aprendem tudo sozinhas, né? Diga-se de passagem que aprender a mexer no joguinho de celular, que é completamente intuitivo e feito para uma criança desvendá-lo mesmo, é diferente de dizer que a criança ela não precisa de orientação na vida. Mas em algum momento, de tanto ficar repetindo que essas crianças de hoje elas são muito inteligentes, elas já sabem de tudo, elas já entendem de tudo, não só a gente passou a achar que as crianças e os adolescentes eles são autoeducáveis, mas a gente começou a cobrar esse conhecimento, essa educação deles, uma educação que nós falhamos em dar. Né? É, eu lembro que na época das eleições teve umas crianças de uma escola de classe média alta aí, umas crianças mesmo, e elas deram a mão lá e falaram seremos resistência, tiraram foto e subiram nas redes sociais. Essas crianças foram linchadas, linchadas, linchadas. O que essas bestas sabem de política? O que essas crianças querem? Essas crianças defendem bandido, essas crianças querem aqui. E essas crianças são crianças. Essas crianças são crianças e elas deveriam ser vistas como tais e elas não deveriam ser vistas como rivais por alguém que já é adulto, já tem discernimento do mundo e já tem uma opinião adulta, madura, formada a respeito do seu candidato. Não que uma opinião adulta e madura seja boa, né? São coisas diferentes, mas pelo menos é uma visão adulta e madura. E aí as pessoas começaram a olhar para crianças de 10, 11 anos e enxergá-las como reais inimigos políticos. Por quê? Porque a criança ela tinha o candidato dela. Vamos esperar, vai passar. Percebe isso? E eu lembro que quando eu vi essa reportagem, lá na época da eleição, e parece que a gente está em eleição até hoje, né? Lá na época da eleição, eu vi essa reportagem e eu lembrei do Kondo, que era um japonês lá. E numa época que eu tava, sei lá por que, me engraçando com uma
trabalhava com uma japonesinha lá que tava sorridente pra mim, né? E ele se ligou, ele entendeu isso, e ele chegou pra mim e falou, né? Aí eu entendi a cara que ele fez, tipo, dando umas olhadas pra menina lá. Eu falei, não, fica tranquilo, fica tranquilo. Aí ele falou, ah, que bom, né? Que bom que eu posso ficar tranquilo. E aí ele falou um negócio que foi engraçado. Ele falou, Mada hito janai da cara. Mamoranai to ikinai. E aí eu fiquei pensando assim, Mada hito janai. Porque o kanji pra adulto lá é hito, né? Hito. E o kanji para adolescente lá é shonen e shoujo, né? Shonen é um pequeno, poucos anos, e shoujo é uma pequena mulher. Shoujo é uma pequena mulher. E aí o conceito é que essa pequena mulher ela ainda não é uma pessoa, ela não é uma pessoa. Então ela deve ser protegida como tal, ela deve ser protegida como uma pessoa que ainda não está pronta. Eu falei, nossa, que bonitinho esse jeito de olhar para as pessoas. Então você olha para um adolescente e vê que ele é capaz de fazer merda a qualquer momento mesmo, e que você deve não esperar que ele faça merda para condená-lo por ter feito merda, mas você deve orientá-lo como alguém que ainda não está pronto para o mundo, um cérebro que ainda não está completamente desenvolvido e que não sabe avaliar bem risco, né? E para esses adolescentes, imagina eu falando isso para esses adolescentes dessa escola, onde eu fui fazer voluntariado e eu chamei elas de crianças. Imagina eu dizendo isso para elas: olha, o cérebro de vocês ainda não está pronto, então vocês precisam de proteção. Eu vou ser linchado, né? Eu vou ser ignorado, vou ser chamado de tiozão e vão virar as costas para mim. Mas é um negócio que faz muito sentido. E esse livro ele explica muito bem isso. Ele mostra quais são as partes do cérebro que ainda estão, entre aspas, suprimidas, elas não conseguem ainda aflorar. E aí todo adolescente se acha extremamente corajoso, não que não exista adolescente cagão, mas você tem na média, né? Você tem na média adolescentes extremamente corajosos e muito pouco apegados à vida e que estão dispostos a arriscar, por exemplo, a vida para ter experiências, para ter emoções, né? Para ter doses altas de adrenalina, por exemplo. Então esse apego à vida, quanto mais a gente vai vivendo, mais tesouros a gente vai acumulando em experiências, né? A gente vai fazendo amigos, a gente vai descobrindo coisas valiosas e aí o tempo vai passando, você vai ficando velho, agora eu posso falar isso com propriedade, você vai começando a valorizar a sua vida cada vez mais. Um adolescente que não tem um acúmulo, uma bagagem tão grande de experiências assim e que fica assistindo filme de super-herói onde todo mundo morre o tempo inteiro, ele acha que ele dá menos valor para isso e ele tem mais susceptibilidade ao risco. Não só porque ele é. E não é porque ele é burro, é porque determinadas partes do cérebro ainda não estão tão desenvolvidas como deveriam estar. Ele ainda está em formação. Aliado a isso, vem esse TED Talk aqui e fala que não só os adolescentes e jovens adultos eles têm mais suscetibilidade a correrem riscos, como a constante exposição ao risco aumenta ainda mais a disposição, você presta até detalhe da pista, do seu corpo, do movimento. Então você está extremamente estressado, no sentido de com uma carga emocional muito forte, você está ansioso, você sente que você está fazendo merda, então você sente culpa, mas você presta muita atenção. E aí, conforme você vai repetindo isso, você vai ganhando confiança, o seu nível de empolgação sobe, o seu interesse sobe, o seu prazer sobe, você desce cada vez mais rápido, né, fazendo manobras cada vez mais radicais, e aí o que acontece? A sua tensão cai e você se arrebenta. E onde que a gente aplica aí na historinha do começo do vídeo de você voltando tudo pri? Porque como você está correndo assim riscos de te darem benefícios e recompensas cada vez maiores, você olha cada vez mais para a recompensa e sente cada vez menos culpa e você começa a minimizar cada vez mais o valor daquilo que você tem. Então, como você agora foi subindo, subindo, subindo e como agora você quer o TET, você passa a valorizar cada vez menos o tri que você tem. E se você já está full TET, você tem ele há tanto tempo e você vai se expondo ao risco, expondo ao risco. Então você está lá bonitinho, né? Você está full TET. Aí você fala, eu vou pegar esse item aqui, eu não vou fazer backup, mas eu vou pegar um item só e vou ficar tentando subir ele. Aí você tenta PEN, aí volta tri, aí volta duo, aí volta pri, aí você tenta, sobe pro TET, tenta PEN de novo. Aí quando ele não sobe, o que você fez? Você ficou a semana inteira se expondo ao risco.
Você ficou a semana inteira se expondo ao risco. E aí a sua expectativa em relação ao risco e ao resultado do risco ele sobe cada vez mais e o seu julgamento a respeito do risco que você está correndo ele começa a cair cada vez menos. E aí você, num déficit de atenção, quando você olha para aquilo que você tem e não consegue perceber o valor que tudo aquilo tem e todo o trabalho que você teve para chegar ali, onde você está, aí você fala, quer saber, eu vou roletar PEN agora, e aí você perde seu set inteiro e você joga no lixo um ano, quase 2 anos de trabalho. Então, pense aí que determinadas coisas, elas não dependem só do seu juízo, e sim de uma disciplina e de uma determinada proteção. E eu acho que assim, de madrugada, quando você tá morrendo de sono, antes de dormir, você olha pro seu set e você fala, nossa, mas eu queria tanto um pain, o que que você tem nesse momento? Você tem, né, atenção reduzida, você tem um julgamento muito pobre, então morrendo de sono você vai falar assim, ah, mas eu queria tanto um pain, o que que eu preciso fazer? É só tentar esse stat aqui, né? E aí você perde tudo. Então, se você tiver um pouquinho mais de disciplina, por exemplo, ao invés de ficar aleatoriamente se expondo ao risco a qualquer momento, por que não acumular recursos e tentar enchantar os seus itens a cada 2 semanas? Né? Ou sei lá, todo fim de semana. Tem um dia para você tentar esses itens. De preferência logo depois que você acabou de acordar, quando você tem um pouco mais de discernimento, e quando você acorda, dá aquela grindada e fala, nossa, não é que meu set tá bom e isso daqui é resultado de todo esse tempo de trabalho. Aí você vai ter um julgamento um pouquinho melhor a respeito daquilo que você está disposto a arriscar, e se aquilo que você quer vale tanto assim. Se aqueles 8 de PA que você quer, vale a pena arriscar os 50 que você tem, né? Os 50 que você perderia. Bom, pense aí e me diga o que vocês acham, porque eu sempre gosto de ler seus comentários.